Olá, então estamos aqui para mais uma videoaula. Essa aula de hoje nós vamos resolver um exercício aqui referente a um tópico que é cálculo de uma linha de sucção. Basicamente o que nós queremos é determinar, por exemplo, o NPSH disponível e confrontar esse valor com o NPSH requerido e verificar se realmente essa bomba pode ser alocada nessa posição indicada aqui nessa figura. Então, eu desejo para isso dimensionar o diâmetro da tubulação. Então, não tem um diâmetro de tubulação definido, então eu vou ter que arbitrar valores para esse diâmetro. E, obviamente, se esse valor atender, segundo algumas especificações e exigências, eu poderia adotar esse valor. Caso contrário, eu posso alterar esse valor de maneira que o NPSH disponível supere o valor do NPSH requerido. Lógico que existem algumas outras alterações que podem ser feitas de maneira a privilegiar o aumento do NPSH disponível. Mas nesse caso específico desse problema, nós vamos considerar que a maneira de atacar isso seria especificamente ou basicamente atuando no diâmetro da tubulação. Para isso eu vou utilizar então uma tubulação de sucção feita de aço galvanizado. Obviamente que o material é importante porque ele vai se manifestar aqui no nosso cálculo basicamente a partir da rugosidade relativa, que tem uma relação lá com o Reynolds para a determinação do nosso fator de atrito. E esse fator de atrito é importante porque ele é utilizado no cálculo, na equaçãozinha de Darcy, para determinação da perda de energia por atrito ao longo do caminho, nosso famoso HT da nossa equação, tá ok? Então, basicamente, esse problema trata disso. Então, eu quero dimensionar o diâmetro da tubulação de sucção, cujo material é aço galvanizado, de uma bomba, como a figura mostrada aqui abaixo. Então, essa figura ela ilustra que eu tenho aqui basicamente, então, ponto 1 seria aqui, na verdade. Eu tenho um tanque, onde eu tenho um fluido de sucção, eu tenho uma válvula pé na base. Lembra que a válvula pé é algo mais ou menos nesse sentido, que quando o fluido está subindo, essa portinholazinha abre aqui e o fluido sobe. E quando a bomba para o seu funcionamento, o fluido que está na linha tende a voltar e essa porta, então, essa portinhola, ela fecha, né? Por gravidade, ela vem para baixo e ao vir para baixo, ela fecha e impede que a água retorne e assim ela mantém a bomba afogada ou preenchida, ainda que a condição seja de não afogada, porque essa figura ela ilustra bem o caso em que eu não tenho uma bomba afogada. Não tenho uma bomba afogada, tá ok? Por que a bomba é não afogada? Porque naturalmente o fluido não vai sair daqui e preencher a minha bomba, né, subindo, contrário ao efeito da gravidade. Basicamente, o nosso objetivo aqui é esse, é dimensionar o diâmetro da tubulação e verificar, obviamente, se esse dimensionamento atende à nossa necessidade. Nada mais é do que confrontar o valor de NPSH disponível com o valor de NPSH requerido. Que informações foram fornecidas? Olha só, eu tenho um diâmetro de tubulação a ser definido, mas o comprimento já está estabelecido. Eu tenho aqui um L2 de 2 metros, ou um L1, podemos chamar aqui de L1 também, né? 2 metros, um L2 de 1,8 mais 30 centímetros. Então eu teria ao todo aqui um comprimento reto de 4,1 metros de tubulação. Eu tenho também aqui um joelho, 2 joelhos, 3 joelhos. Então tem 3 joelhos 90 graus e eu não sei qual o comprimento equivalente desses 3 joelhos. Eu tenho que levantar essa informação e vai depender do diâmetro que eu for arbitrar para o tubo. Lembra que o acidente é uma relação L sobre D igual a um determinado valor. Nós vamos consultar uma tabela para verificar qual o valor para um joelho de 90 graus. É o famoso 90 que a gente já sabe, o 30 que a gente já sabe de outros exercícios. E eu tenho aqui também uma válvula pé. Essa válvula pé aqui na base, que também vai ter um valor que eu não conheço ainda de comprimento equivalente. Com esses dois valores aqui, eu vou ter o comprimento equivalente total. E esse comprimento equivalente total vai aparecer na nossa formulinha L de equivalente aqui, V quadrado, sobre 2dg, onde eu vou determinar a perda de energia. Então, veja bem, eu quero então dimensionar uma tubulação para uma situação já em que eu conheço que o fluido vai sair de uma posição 1 e tem que atingir uma bomba numa posição 2, cuja altura, ou seja, o ΔZ que ele vai fornecer aqui é de 2,3 metros. Só que é subindo, significa que a energia vai ser perdida. Então é uma energia que aparece como uma cota negativa no meu cálculo. Outra informação importante aqui, a vazão máxima que eu vou trabalhar é 340 litros por minuto. Se a gente pensar no caso do NPSH disponível, lembra que a gente falou, o NPSH disponível é uma informação, quando eu confronto lá o NPSH disponível com o requerido, o disponível ele diminui
com o aumento da vazão, né? Porque está associado à energia líquida que eu chego no ponto 2 aqui, ó, imediatamente no bocal de sucção, baseado na energia que eu tinha no ponto 1. Portanto, essa energia, à medida que o fluido vai atravessando o caminho, ela vai diminuindo. Então, o NPSH disponível é essa curva com a concavidade para baixo. Já o NPSH requerido, que depende exclusivamente da bomba, ele tem a concavidade para cima. Eu preciso garantir que eu não trabalhe exatamente nessa região para cá, porque aqui eu tenho cavitação. Eu tenho que trabalhar nessa região à esquerda, onde o disponível é maior do que o requerido. Só que a vazão interfere tanto no valor do disponível, quanto maior a vazão, menor o disponível, quanto ela interfere no requerido, quanto maior a vazão, maior o requerido. Mas eu vou fazer um cálculo para a condição extrema, já que o aumento de vazão sempre tende a caminhar para a direita. E quanto mais eu caminho para a direita, pior é a minha situação. Portanto, eu sempre vou calcular esse NPSH disponível, confrontar com o requerido para a pior condição. Por que a gente faz isso? Porque na vida real prática, você não vai operar o seu processo numa única condição. Então, existem flutuações de processo, isso é uma coisa comum, e você tem que considerar nos seus cálculos a situação em que você tem o caso mais restritivo, mais limitante. E a condição mais restritiva e mais limitante para nós é exatamente para a maior vazão. Então eu vou fazer o cálculo para a condição de maior vazão. Então, dando sequência, ele diz ainda que o fluido a ser bombeado, ele é gasolina. O bocal de sucção dessa bomba tem 2,5 polegadas. O peso específico, o que é peso específico? É o nosso ρg, né? É massa por volume, seria massa específica vezes a gravidade. Então isso é peso específico, tá? Então o nosso ρg, já que isso aqui é ρ. Ok. Ele diz ainda que viscosidade cinemática, viscosidade cinemática. A pressão de vapor, 3.520 kg/força por metro quadrado, atenção para essa unidade. O NPSH requerido, que é uma informação que você tira da curva para a condição que você opera, é 1,9 metros. E a tubulação de aço galvanizado, cuja rugosidade relativa é 0,0015. Sugerindo de início aqui que arbitre, então arbitrar um diâmetro de 4 polegadas. Posteriormente, avaliar a escolha e, se necessário, sugerir outro diâmetro. A questão é a seguinte, na nossa relação NPSH disponível versus NPSH requerido, se o valor 4 polegadas arbitrado me levar a uma condição em que eu tenho disponível acima do requerido aqui, de maneira que ela possa operar sem cavitação, eu posso me dar o luxo de diminuir esse diâmetro que tem o menor custo. Quanto menor o diâmetro, menor o custo dessa tubulação. De repente, verificar se eu ainda consigo trabalhar numa condição fora da condição limite minha aqui, que qualquer flutuação seria um prejuízo. Se esse valor cair à direita, eu vou aumentar o valor do diâmetro. Se esse valor cair muito à esquerda, eu vou diminuir. E aí vou olhar, obviamente, uma relação de custo-benefício que seja mais adequada. Tá certo? Então vamos seguir aqui na solução do problema. Basicamente eu quero determinar o meu NPSH disponível. Já que o NPSH requerido foi fornecido, o NPSH requerido 1,9 metros, de 1,9 metros. Mas quem é o NPSH disponível? O NPSH disponível nada mais é do que veja bem, eu tenho a minha bomba aqui na posição 2 e eu tenho aqui no tanque o meu fluido numa posição 1. Ele tem um percurso 4,1 metros. Nesse sentido, o que eu quero determinar no NPSH disponível? Vamos lembrar novamente, não vamos usar a fórmula pronta, decorada do NPSH disponível. Vamos fazer o desenvolvimento da formulinha. P1 sobre gama mais V1 quadrado sobre 2G mais Z1 é igual a P2 sobre gama mais V2 quadrado sobre 2G mais Z2. Estou dizendo que a energia que eu tenho no ponto 1 é igual a energia aqui no bocal de sucção, imediatamente, da iminência de adentrar para dentro da minha bomba. Só que eu tenho energia perdida, então a energia que eu tenho no ponto 1 ela não vai ser igual a energia no ponto 2, ela é igual a energia no ponto 2 mais o que eu perdi no meu caminho. Qual o conceito de NPSH disponível? O conceito de NPSH disponível é a pressão total que eu tenho na entrada, no bocal de sucção. Então qual é o valor total da pressão que eu tenho nesse ponto? Aqui eu tenho, olha só, pressão
termodinâmica no ponto 1, eu tenho a pressão dinâmica no ponto 1 e eu tenho a pressão de cota no ponto 1. Esse conjunto de pressão aqui é o que eu chamo de pressão total, em todas as suas formas que ela está se manifestando. Se eu pegasse apenas esse com esse, eu chamaria de pressão piezométrica. Pegando todos os tipos aqui, as três formas de pressão, eu tenho a minha pressão total. Então, eu estou dizendo que a pressão total no ponto 1 tem que ser igual à pressão total no ponto 2. Mas isso não é verdade porque eu perdi parte disso, expressa aqui em unidade de comprimento, através da perda de energia por atrito nas tubulações ao longo do caminho. Pois bem, então qual é a pressão, o conceito de NPSH disponível? Olha só, qual é a pressão total que eu tenho no meu bocal de sucção? Ou seja, lá no meu ponto 2. Vai ser nada mais, nada menos que P1 sobre gama mais V1 quadrado sobre 2G. Z1, que é esse ponto aqui, eu vou considerar aqui como sendo, por exemplo, 0. E esse ponto 2 aqui, por exemplo, vai ser 2,3 metros. Então, aqui vou ter mais 0, vai ser igual a pressão P2 sobre gama, mais V2 quadrado sobre 2G, mais 2,3, mais HT. Então, quem é a pressão total que eu tenho no ponto 2? Basta olhar aqui, a pressão total que eu tenho no ponto 2 vai ser P2 sobre gama, mais V2 quadrado sobre 2G, vai ser igual a P1 sobre gama, mais V1 quadrado sobre 2G, mais 0, menos 2,3, menos HT. Essa aqui é de fato a pressão que eu tenho no bocal de sucção. Só que essa pressão que eu tenho no bocal de sucção, ela tem que ser, essa pressão total que eu tenho aqui, somada com a pressão de vapor, ela tem que ser maior que o NPSH requerido. Lembra? Então, a gente fala o seguinte, olha, esse termo aqui todo, subtraído do NPSH requerido, que é a energia que ele vai perder para entrar dentro da bomba, tem que ser maior do que a pressão de vapor. Porque senão, o meu fluido vai cavitar. Resumindo, o meu NPSH disponível será P1 sobre gama mais V1 quadrado sobre 2G menos 2,3 menos HT menos PV sobre gama. Isso aqui é o meu NPSH disponível. E esse valor tem que obrigatoriamente ser maior do que 1,9 metros, que é o valor fornecido do NPSH requerido. Eu vou arbitrar um valor de diâmetro e esse diâmetro vai refletir. Ele vai refletir em vários pontos aqui. Ele vai refletir, por exemplo, nessa velocidade, ele vai refletir nesse HT, e isso vai interferir no valor final desse cálculo, de maneira que esse cálculo aqui, que é o NPSH disponível, pode ser maior ou não do que 1,9. Se não for maior que 1,9, eu tenho que aumentar o diâmetro. Se for maior, eu posso me dar o luxo de diminuir e verificar se continua sendo maior. Por quê? O menor diâmetro tem um menor custo. Então, eu vou optar sempre por aquele diâmetro que é menor, mas que garanta que o NPSH disponível supere o requerido. Mas eu já tenho alguns valores que eu já posso, inclusive, substituir aqui. Esse P1, por exemplo, eu sei que ele está aberto para a atmosfera, ele é um ATM. Mas, já que eu estou trabalhando aqui com quilograma-força por metro quadrado, eu sei que um ATM tem 10.330 kg-força. Então, essa é a pressão no ponto 1. Que mais de informação que eu tenho? Eu tenho informação da velocidade? Não, a velocidade eu preciso primeiro, foi dada a vazão. Fazer a conta vazão sobre área para achar a minha velocidade. E o HT? O HT vai vir do cálculo FLV quadrado sobre 2DG. Foi fornecido o F no enunciado, o L eu preciso determinar qual é o L equivalente. Eu já tenho o L de trecho reto, que é 4,1 metros, mas não tenho o L equivalente dos acidentes para somar. E o V também não determinei ainda. O diâmetro eu já arbitrei, foi dado a sugestão de 4 polegadas no exercício, e aqui a aceleração da gravidade que eu conheço. Mas eu conheço também, foi fornecido no enunciado, qual é o peso específico desse fluido. 790 kg força por metro cúbico.
e foi dada a pressão de vapor 3.520 kg/força por metro quadrado. Então eu sei que a pressão de vapor é 3.520 dividido aqui por gama, que é o que me interessa, que é 790, eu vou achar o valor correspondente da relação PV sobre gama. Então essa é a montagem do problema. Eu preciso fazer agora, então, determinar o valor, então, da área, já que a vazão foi fornecida, acho o valor de velocidade, jogo nessa forma e termino esse cálculo e verifico se o NPSH disponível, que é esse pacote aqui, vai superar o meu 1,9. Fazendo isso agora, aproveitando as transparências que nós temos prontas, então vamos lá. Então, retornando aqui agora, a gente já entendeu a montagem do problema. Eu quero, então, primeiro determinar qual é o comprimento equivalente. Está sempre amarrado ao diâmetro que você arbitrou, e a gente está arbitrando aqui 4 polegadas. Então eu tenho aqui um acidente, que é um joelho 90 graus, 2 acidentes, joelho 90 graus, 3 acidentes, 3 joelhos 90 graus. Eu tenho uma válvula pé, mas não é só isso. Veja bem, o problema ele diz que o bocal de sucção é de 2,5 polegadas. Se o bocal de sucção é 2,5 polegadas e o meu cálculo vai do ponto 1 até o ponto 2, e o ponto 2 é exatamente o bocal de sucção, portanto, o bocal de sucção ele é um acidente, porque eu tenho uma redução de 4 para 2,5 polegadas. Então, eu tenho um problema em que eu venho com a tubulação em um diâmetro e ela reduz para um outro diâmetro menor. Eu tenho 4 polegadas chegando no bocal de sucção em 2,5 polegadas. Isso é um acidente. Então, primeiro equivalência que eu vou determinar é exatamente essa equivalência. Então, é isso que está dito aqui nessa figura. Olha só o que essa figura traz para nós. Ela mostra aqui numa ilustração uma situação em que eu tenho do menor diâmetro para o maior diâmetro. Mas não, no nosso caso, eu estou indo de 4 polegadas para 2,5. No meu sistema é de 4 polegadas e o bocal de sucção é de 2,5. Então a situação que eu tenho não é a situação do menor para o maior. A situação que eu tenho é do maior para o menor. Portanto, é essa relação D2 sobre D1 que eu tenho aqui. Eu vou aplicar essa situação. Então aqui está dizendo para mim que do maior para o menor, eu tenho que fazer a leitura na curva que está abaixo. Se fosse do menor para o maior, eu leria nessa curva. Então, não vou ler nessa e vou ler nessa curva. Aqui ele relaciona D1 sobre D2. E quem é D1? D1 é o menor diâmetro. Quem é D2? D2 é o maior diâmetro. Portanto, eu vou pegar a relação 2,5 por 4 dá 0,625. Rebatendo esse valor 0,625, eu acho esse ponto, que vai dar aqui o meu valor de parâmetro K, 0,26. 0,26 significa o quê? Está dito aqui para nós o que significa o nosso 0,6. É um parâmetro que eu vou utilizar na leitura na próxima figura. Aqui eu tenho o diâmetro do tubo, portanto é o diâmetro do tubo 4 polegadas. Eu estou saindo de 4 polegadas e estou indo para um tubo de uma bocal de sucção de 2,5. Onde é que está o 2,5? Está aqui, o ponto de destino, ó. 2,5. Então a lógica na leitura dessa figura é o seguinte: eu saio de 4,5 e vou para, de 4 polegadas e vou para 2,5 polegadas, que é esse ponto aqui. Só que para eu rebater esse ponto naquele, eu passo pelo valor de K. Então eu vou subir no 4 polegadas, que está aqui, 4 polegadas, eu vou rebater no valor 0,26, que é essa linha aqui que eu interpolei para facilitar a leitura. Tá? Então tenho aqui a linha 0,2, tenho a linha aqui 0,3 e essa aqui seria a minha linha 0,26. Rebati e achei um ponto. Pronto. Esse ponto eu vou ligar ele no tubo de destino, que é o de 2,5. Estou saindo de 4 polegadas para 2,5. Onde ele rebater nessa linha, que é essa curva, nessa escala aqui, corresponderá exatamente ao meu valor do comprimento equivalente. E aqui no caso dá 3,2 ft. Nós sabemos que 3,2 ft é aproximadamente 1 metro. Portanto, sair de um tubo de 4 polegadas para entrar num tubo de 2,5 polegadas, esse acidente equivale a um comprimento equivalente de 1 metro. Então nós já temos aí um acidente determinado. Essa redução corresponde a 1 metro. Mas temos também aqui uma válvula pé que nós temos lá na base. E essa válvula pé está mostrando aqui para nós na nossa figurinha, ó, na nossa tabela, que vale 75. O que é o 75? O L sobre D é igual a 75.
Para um D de 4 polegadas, é só fazer o cálculo para saber qual é o comprimento equivalente, ou seja, uma válvula pé corresponde a quantos metros ou centímetros, aplicando dessa forma. Aqui nós temos um outro acidente que pode ser determinado por essa tabela, que corresponde aqui ao joelho de 90 graus, que ele vale a relação L sobre D igual a 30. Nesse caso, nós sabemos que o D vale 4 polegadas, é só multiplicar. Então vai dar 120 polegadas para cada joelho, mas eu tenho 3 joelhos, então vão dar 360 polegadas. Só converter para metros, nós teremos aí a equivalência. O que mais que nós temos? Basicamente foi isso, né? Então, ó, nós podemos chegar ao final nisso daqui, ó. Eu tenho aqui uma redução de 4 polegadas para 2 polegadas, me dá 1 metro, a gente já viu isso. 3 joelhos 90 graus, a relação L sobre D igual a 30, que vai dar 360 polegadas. Se você fizer o cálculo, vai chegar no 9,15 metros. Uma válvula pé, que vale a relação L sobre D igual a 75, que vezes 4, vai dar 300 polegadas, que se você fizer o cálculo, chegará no valor de 7,6 metros. E os trechos retos, se você somar lá os 2 metros, 1,8 metros, mais o 0,30, nós teremos 4,1 metros, que é isso aqui. Portanto, o comprimento total do meu sistema, equivalente total, é de 21,85 metros. Veja bem, nós saímos de um comprimento de 4,1 mais, que vai dar um total de 21,85. Portanto, os acidentes contribuem consideravelmente para o valor do comprimento real final. Lembra então que na nossa formulinha, basicamente, nós tínhamos uma relação lá que ficou dependente do valor da velocidade. E que é uma relação vazão por área. Então, primeiro eu tenho que determinar quem é essa área. Essa área nada mais é do que o π d ao quadrado, está aqui, né, o diâmetro ao quadrado, sobre 4. Mas quem é o diâmetro? 4 polegadas, mas eu sei que 1 polegada, qual é a relação com o metro? Eu sei que 1 metro tem 39,37 polegadas. Cancelo polegadas, acho o valor aqui 0,102 metros. A vazão foi fornecida, é 540 litros por minuto, mas vou passar tudo para o sistema internacional. Portanto, eu vou relacionar aqui 1 metro cúbico tem 10 a terceira litros e 1 minuto tem 60 segundos. Cancelo o minuto, cancelo os litros e passo a ter então aqui o meu sisteminha dando o valor final aqui na minha velocidade, 1,10 metros por segundo. Eu sei que eu dependo do grafo de Moody para determinar o valor de F, que é uma relação que depende da rugosidade relativa e de Reynolds. Portanto, eu tenho que definir o valor de Reynolds. Reynolds para nós é ρdV sobre μ, mas no caso foi fornecido para nós o Ni, né, que é a relação μ sobre ρ, foi fornecido no enunciado do problema, vale 6 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Portanto, o Reynolds vai ser essa relação aqui, né, que é o nosso ρd sobre Ni. E aí nós chegamos nesse valor aqui, 18.700. Para um valor de 18.700 de Reynolds, para uma rugosidade relativa fornecida no enunciado, para nós vamos fazer a leitura no gráfico de Moody. E é o que a gente faz exatamente aqui do Reynolds, 18.700. Eu vou fazer a leitura para um valor de 0,0015 de rugosidade relativa. Então, interpolei uma linha aqui, eu acho esse ponto, vou rebater esse ponto e acho aqui o valor, então, 0,029 por fator de atrito. Então, na nossa formulinha do famoso FLV quadrado sobre 2dg, eu já sei o valor de F, já sei o valor de comprimento equivalente, já sei o valor da velocidade, já sei o valor de diâmetro, já sei o valor de G. Portanto, eu consigo calcular o valor de HT, que é a única incógnita a ser determinada. Por isso, agora, eu chego nessa formulinha. Está aqui o nosso HF, ou HT, que é a nossa perda de energia por atrito ao longo do caminho, a equaçãozinha de Darcy. F, então, valor 0,029. 21,85 o comprimento equivalente, que são os nossos acidentes somados com os trechos retos, já feita a equivalência. Velocidade ao quadrado. O diâmetro arbitrado de 4 polegadas expresso em metro. Aceleração da gravidade, portanto, o meu HF ou meu HT vale 0,383 metros. O NPSH disponível, como eu demonstrei, ele vale a relação P1 sobre gama mais V1 quadrado sobre 2G, menos E2 menos HF, menos pressão de vapor sobre gama. O valor de P1 já havia mostrado, ele vale isso aqui no sistema quilograma-força por metro quadrado. Dado o peso específico para nós no enunciado de 790, então eu vou dividir aqui a pressão no ponto 1, que é de onde eu parto, que é o tanque que está aberto para a atmosfera, que está aqui ilustrado. Então é 1 atm, e por isso aqui ele está expresso para nós 1 atm, só que aqui escrito em quilogramas-força
por metro quadrado, que vale esse valor 10.330. O valor menos 2,3 corresponde a essa altura aqui, a gente mostrou, né, que seria o meu Z2, essa cota. O HT que foi calculado, pressão de vapor foi fornecida e o peso específico. Portanto, o valor final calculado, o NPSH disponível, é de 5,94 metros. Significa dizer que, já que o NPSH requerido é de 1,9 metros, eu estou com um valor muito acima desse valor que eu posso trabalhar. Então, naquela curva nossa de NPSH disponível versus o NPSH requerido, eu estou então trabalhando com uma posição com bastante folga. O que eu faço então na sequência é arbitrar um outro valor. Então você pode fazer esse exercício em casa arbitrando o valor 3 polegadas e verificar se você consegue então ainda manter a relação disponível bem acima do requerido. E se isso for o caso, você pode optar pelo tubo de 3 polegadas, já que esse tem um custo bem menor. Muito obrigado, até a próxima.